Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho então sobre a nossa última avaliação do semestre, que é a avaliação 3. A avaliação 3, ela possui basicamente 3 atividades para vocês fazerem. A primeira delas é fazer um planejamento, conforme aquele modelo que eu coloquei lá para vocês. A segunda delas é criar uma aula em cima daquele planejamento. E a terceira e última é pesquisar homens e mulheres, nacionais e internacionais, que fizeram parte da história da ciência. E daí, com isso, criar um material de divulgação para pegar e falar um pouquinho sobre a pesquisa deles, como é que eles contribuíram, qual a aplicação prática disso, né, nos nossos dias atuais e assim por diante. Um exemplo, né, nós temos ali a Marie Curie, que é uma das pioneiras a estudar a radioatividade, e hoje em dia, graças a ela, é que a gente tem essa tecnologia aí de usinas nucleares, nós temos a radioterapia, né, nós temos conservadores de alimentos com radiação alfa, beta e gama, enfim, são exemplos, né, aplicáveis que vocês podem pegar e correlacionar e criar seu material de divulgação. Bom, nesse videozinho a gente vai editar juntos um planejamento para vocês entenderem como é que é. Esse planejamento, vocês vão reparar que não é igual ao do estágio obrigatório, né? Eu fiz isso de propósito, né? Colocar um planejamento diferente, justamente para vocês entenderem que as instituições de ensino, elas possuem uma plasticidade no planejamento, ou seja, o planejamento ele pode variar de instituição para instituição. Bom, aqui na identificação, normalmente, eu coloco o número do planejamento, se é o planejamento 1, planejamento 2, planejamento 3. Como a gente não vai precisar dessa numeração neste momento, eu vou pegar e colocar aqui, então, que a identificação vai ser turma remoto. Tá? Bom, professor, eu coloquei aqui um nome fictício, Rogério Silva Souza, né? Componente curricular é ciências. Agora, para a gente saber as turmas, a coisa que a gente precisa fazer é acessar aquele material lá da aula. Cadê o material da aula? Aqui, ó. Bom, aqui nesse material de aula, fala aqui, no número 1, que é para associar o método dedutivo hipotético à pirâmide de aprendizagem ao desenvolver um plano de aula. Esse plano de aula que eu coloquei aí para vocês, na verdade, ele já está contemplando essa pirâmide do William Glaser, né? Então, ele não, eu só seguir os passos certinho que eu vou colocar agora, que ele já vai estar sendo aplicado. Número 2, desenvolver algoritmos instrucionais para investigações científicas e práticas experimentais no ensino de ciências. Quando eu estou falando de algoritmo, eu estou falando de um conjunto de instruções, né, que dizem ao meu aluno o que ele deve fazer. Um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, né? Então, colocar ovos, depois o leite, depois bater, e assim por diante. Né? Então, é como se fosse uma receita de bolo, passo a passo, do que como ele deve pegar e fazer a experimentação, coletar esses dados e tabular esses dados depois para uma nova interpretação. Bom, a partir disso, nós podemos observar aqui que eu coloquei alguns assuntos de pesquisa, e esses assuntos são pertinentes ao currículo de vocês. Logo, vocês vão poder escolher um destes assuntos para poder pesquisar e fazer o planejamento de aula de vocês. Bom, vamos pegar aqui cadeia alimentar, né? Como um exemplo aqui, vamos pegar a cadeia alimentar. Então, eu vou pegar Ctrl C, copiar, né? E eu vou lá na minha base comum curricular, ou melhor, no currículo base território catarinense, e vou apertar Ctrl G, ou Ctrl L. Não deu. Então, eu vou tentar pegar aqui na rolagem automática. Não, esse meu programa aqui não tem como eu localizar. Não tem. Tá aqui, ó. Dá para localizar. Mas só por número da página. Bom, não me adianta muito. Na verdade, aqui a ideia era que vocês conseguissem... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não. Eu não consegui abrir uma aba aqui. Mas tudo bem. A gente vai pegar e procurar no currículo base território catarinense se existe, né, ali aquele conteúdo que eu peguei, mas dentro da disciplina de ciências. Peraí que eu vou tentar abrir de outra forma esse currículo aqui base. Ver se agora dá. Consegui. Cadeia alimentar. Não encontrei nada. Vamos ver. Cadeia. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Não.
cadeia alimentar. A ideia, pessoal, é justamente essa, procurar, né, termos correlacionáveis ao que vocês selecionaram. Se eu não estou encontrando nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou direto lá no meu caderno de Ciências da Natureza e vou pesquisar manualmente. Então, aqui, amarelinho, o de Ciências da Natureza é o verdinho. Cadê? Vamos ver onde está o verde. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, conhecer, brincar, banana. Bom, vamos pegar e procurar onde tem o mais próximo disso. No primeiro ano não tem. No segundo ano não tem. Terceiro ano não tem também. Preferência, preservação de doenças. Aqui, cadeias alimentares, ó. Também aqui nosso conteúdo, então nosso conteúdo vai ser sobre o quarto ano, tá? Então eu vou pegar aqui esse cadeias alimentares e eu vou analisar agora as minhas habilidades e competências. Então, o primeiro ponto que eu preciso fazer é voltar aqui no meu currículo, no meu planejamento, desculpa. Vou modificar aqui, ó, vou botar 451, 41, 42, 43, porque o conteúdo ele é inerente ao quarto ano. Eu vou manter essa data aqui, né, que é uma data fictícia. Aqui eu vou copiar e colar todas as competências da ciência da natureza e depois eu vou selecionar o que vai ficar, o que não vai ficar, né, dependendo do que a gente for abordar de aula aqui. E aqui na área do conhecimento, vou pegar e vou olhar o que o currículo base me diz. Base, ele está me mostrando que a unidade temática, a área do conhecimento, é a vida e a evolução. Evolução. E daí o objeto de conhecimento é cadeias alimentares simples. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Tá? Aqui as habilidades que eu vou exercitar. Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a composição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Ótimo. Vamos copiar essa aqui que a gente vai abordar essa aqui na nossa aula. E as habilidades. Pronto. Descrever e destacar semelhanças diferentes entre o ciclo da matéria e fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Isso daí já aborda elementos bióticos e abióticos.
Gente, para minha exemplificação não ficar tão extensa, eu vou pegar só essas duas habilidades. A partir dessas habilidades, eu preciso ver quais são os conteúdos que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui, ó, cadeias alimentares, relações ecológicas e um pouco sobre decomposição. Então, posso substituir, fechou. Bom, agora vem a problemática. A problemática, pessoal, vocês têm que pensar em duas formas de abordagem, porque essa problemática é aquela pergunta inicial que vocês vão fazer para os alunos de vocês. Lembrando que o conhecimento científico, como método dedutivo hipotético, ele segue um algoritmo, né, que é um conjunto de instruções de como obter a verdade, né, ou como obter a descrição de um fato. Então, nesse algoritmo, ele fala o seguinte, que o primeiro deles é a observação. Então, a gente precisa resgatar alguns conhecimentos empíricos dos nossos alunos para, então, fazer a nossa problematização. E essa problematização está destacada aqui no nosso planejamento como problemática. E depois da problematização, vem a criação de hipótese, vem a experimentação, vem a análise dos resultados e, por final, a divulgação do conhecimento, que está diretamente atrelada com a nossa pirâmide do William Glasser. Né? Então, vamos pegar e verificar que a gente precisa abordar essas crianças de uma maneira, né, mais convidativa para investigação, para curiosidade, assim por diante. Então a gente tem que pensar o seguinte: ou a gente entra no mundo das crianças, né, verifica o que eles consomem de mídia, de cultura, qual o repertório cultural deles, né, música, vídeo, desenhos, né, que a gente pode correlacionar com o conteúdo e fazer essa pergunta, ou pegar e fazer uma pergunta mais óbvia, né, e que esteja acesso dele seja palpável. Então, quando a gente fala de cadeias alimentares, relações ecológicas, decomposição, a gente podia fazer uma seguinte pergunta, né? Como, por exemplo, você sabia que todos os seres vivos estão interconectados ou estão conectados uns aos outros? Seria uma pergunta, e daí, a partir dessa pergunta, você pode começar a falar sobre a cadeia alimentar, os organismos produtores, os consumidores, os decompositores e assim por diante. Porque a nossa ideia aqui é montar com eles uma teia alimentar simples ou simplificada. Então, vamos colocar nossa problemática aqui. Você sabia que todos os seres vivos estão conectados uns aos outros? E daí, você pode colocar também uma observação aqui, mais técnica, né? Obviamente. Fluxo de matéria e energia. Quando eu estou falando desse fluxo de matéria e energia, eu estou falando que a matéria, né, é aquilo que possui massa e volume, né, ou forma e volume, enquanto a energia é o ato de realizar trabalho, é um movimento, né? Nós temos aqueles dois tipos de energia, a energia potencial e a energia cinética. A energia potencial é aquele tipo de energia, por exemplo, que está contida nas ligações químicas, né? E quando a gente, através da alimentação, por exemplo, quebra essas ligações químicas, uma energia é liberada para dentro das nossas células e faz com que nossas células realizem o metabolismo, né? Que é o conjunto de reações químicas responsáveis pela homeostase, ou seja, pelo equilíbrio químico do nosso corpo. Bom, a partir disso, né, eu tenho agora que criar um objetivo. E esse objetivo, né, que eu vou criar, eu preciso pegar e estar diretamente atrelado às competências e habilidades e conteúdos que eu estou abordando. Então, eu preciso ser um objetivo bem geralzão, né? Então, eu vou colocar aqui como objetivo para eles, que vai ser construir, né? Construir uma cadeia alimentar com representantes produtores, consumidores e decompositores. E classificar os componentes bióticos e abióticos do ecossistema.
escolar. O ecossistema escolar, que daí vocês podem fazer um passeio com eles na rua, né? Também para poder classificar isso e poder auxiliá-los, né, na observação, na construção de anotações e assim por diante. Bom, aqui eu estou usando um modelo, né, que é um modelo editável para os meus alunos, mas vocês podem criar uma orientação para os pais de vez para os alunos, porque como são alunos do Fundamental 1, é mais interessante pegar e criar, então, uma orientação para os pais. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar orientações para os responsáveis do aluno, né? E daí, assim, os pais também se aproximam, né, da realidade escolar do seu filho, filha, né, ou né, até mesmo aí neto, neta, e assim por diante em alguns casos. Bom, vou pegar e formatar, botar aqui numa... Agora, vamos olhar aqui, o que a gente pode chamar isso? Bom, orientações para responsáveis do aluno. Então, recados para alunos do híbrido. Então, o tempo escola será destinado essencialmente para esclarecimento de dúvidas, debates e provas orais. A maioria das avaliações deverão ser entregues eletronicamente, evitando o uso de recursos físicos. O tempo casa equivale ao período de aula, logo, uma matéria, conteúdo pode ser introduzida ou aprofundada via vídeos do YouTube, aulas gravadas ou encontros ao vivo, como lives e meeting. Depois, nós temos aqui o recado para os alunos do remoto com acesso. As aulas estão enumeradas no Classroom por ordem cronológica. Comunique-se com o seu professor caso tenha qualquer dúvida via WhatsApp ou e-mail e leia a política de convivência para as aulas ao vivo. Depois nós temos aqui para os alunos do remoto sem acesso. Procurem o laboratório, coordenação do curso e verifiquem a data de entrega e devolução dos materiais disponibilizados. Todo o material impresso possui um roteiro de aprendizagem a ser seguido pelo aluno, com estimativa de tempo para cada atividade proposta. Haverá um espaço de interação discursiva e objetiva para os textos explicativos antes da realização das atividades de fixação. Caso tenha a possibilidade, comunique-se com o professor via WhatsApp. Caso não tenha, utilize ao máximo os espaços de interação. Nunca se esqueça de assinalar todos os seus dados nos campos sugeridos para evitarmos erros em relação às atribuições de nota. Bom, daí a partir disso, nós temos agora, né, o roteiro de estudos para os alunos do híbrido e do remoto com acesso. Então aqui eu coloquei uma observação, os alunos do remoto sem acesso receberão um roteiro no material impresso e os alunos remotos do WhatsApp receberão o material e o roteiro em PDF. Só que eu tenho aqui os alunos do híbrido e com acesso. Então aqui eu vou mudar agora minhas turmas, vou colocar 5.1, turma 5.2, opa, é 4.1, né? 4.1, 4.2 e 4.3. Né? Vou colocar aqui de volta. Bom, agora, né, eu só vou preencher os campos com os objetivos da minha aula. Então, na minha primeira aula, eu vou construir, ou melhor, né, vou debater e introduzir o assunto sobre cadeias alimentares através de uma dinâmica chamada Teia da Vida. Essa dinâmica chamada Teia da Vida, pessoal, é bem interessante porque vocês podem pegar alguns conceitos ou até mesmo animais, né, e com um barbante e pegando e jogando para eles de um lado para o outro e mostrar para eles como os seres vivos estão conectados uns aos outros. Bom, na minha aula 2, a gente vai construir
construir uma cadeia alimentar simples, com componentes, né, com representantes de organismos produtores, também chamados de autotróficos. Eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Os consumidores, também chamados de heterotróficos, porque eles precisam se alimentar de outro organismo diferente deles, né, para poder heterotróficos, que eles precisam se alimentar de outro organismo para poder sobreviver. E daí depois, por fim aqui, a gente vai fazer uma observação, observar o ambiente escolar e classificar os componentes bióticos e abióticos da paisagem. Pronto. Com isso, então, eu finalizo minha aula. E daí, depois é só copiar e colar das outras turmas. Aqui, ó. Esse ponto. Bom, metodologia híbrido e remoto, então vai ser a apresentação de conteúdos audiovisuais e simuladores, e bem como, né, aulas práticas. Aqui o aluno tem acesso à leitura e interpretação de imagens, textos, imagens e textos, mapas mentais e preenchimento de entrevista com a família. Não entra aqui. Aí, mapas mentais e atividade prática de observação. Esse seria para eles observarem os componentes bióticos e abióticos que tem no seu próprio pátio, no seu condomínio e assim por diante. Os recursos podem manter. Aqui na avaliação 1, eu vou colocar então que vai ser um relatório das observações de aulas práticas e dinâmicas. Agora aqui como videozinho recomendado, né, eu posso pegar e pesquisar aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu vou encontrar cadeias alimentares. Olha só, já tem um aqui, ó, bem prontinho, bonitinho, ó. Bem legal. Vamos pegar, copiar esse aqui. Então, vou pegar aqui. Alimentar, quarto ano. Copia aqui, ó.
fica, formatar, aqui. Vou colocar aqui o nome do canal também, que é Eliane Brito. Aqui o link, tempo de exibição, 8 minutos. 8 minutos e 3 segundos. Pronto. Com isso, a gente finalizou o nosso plano de aula exigido para a avaliação 3. Ah, não finalizamos ainda. Agora a gente precisa verificar quais são as competências que vai ficar e quais que vão sair, por final aqui. Então, vamos lá. Compreender a ciência da natureza como um empreendimento humano e conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Isso dá para colocar, que é bem interessante, porque o conhecimento científico está sempre, né, em constante renovação, e inclusive dá para fazer alguns links com elos históricos, como é que a gente compreendia no passado e agora como compreende no presente os componentes bióticos e abióticos. Compreender conceitos fundamentais, estruturas explicativas, sim. Analisar e compreender características e fenômenos dos processos relativos ao mundo natural, também sim. Avaliar aplicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e suas tecnologias e propor alternativas e desafios. Não, isso aqui a gente não vai estar abordando na nossa aula, que vai ser mais uma observação, construir, né, algo assim do tipo. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio. Isso aqui, sim, a gente vai estar avaliando. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias da informação e comunicação para acessar e disseminar informações. Sim, porque automaticamente, como a gente está fazendo aula remota, né, também, vai estar abordando isso. Então, sim. Conhecer e apreciar a si mesmo, não. E agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, também não. Então, aqui a gente fica com 5 competências, né, inerentes à nossa aula que a gente acabou de planejar. O segundo passo, depois disso, gente, é vocês pegarem, né, e criarem a aula de vocês em cima disso, em cima do planejamento de vocês, seja um slide, seleção de vídeos, um texto, perguntas, mas é que vocês têm que criar o material, não é só copiar e colar da internet, né? Então, tem que ter uma linha lógica dentro do planejamento de vocês. Bom, pensem que vocês estão pegando e aplicando no estágio esse planejamento, tá? Que daí vocês vão pegar e ter uma noção maior de como pegar e articular essas estratégias metodológicas para atingir a alfabetização e letramento científico deste aluno de vocês. E por final, assistam aqueles vídeos que eu deixei disponibilizados sobre cientistas brasileiros e internacionais, para vocês conseguirem construir um portfólio ou material de divulgação sobre esses cientistas que fizeram parte da história da ciência, ok? E por hoje é isso. Então, nós temos aqui já nosso planejamento. Eu vou postar esse planejamento junto, né, com o material ali da avaliação 3 para vocês. E lembrando que todas as avaliações devem ser encaminhadas por e-mail, né? O e-mail é 735.4@prof.seg.sc.gov.br, ok? E é isso aí, galera. Vou salvar aqui. Pronto. É isso aí, então. Até a próxima.